Bom dia, bem-vindo aí a mais uma live. Vou falar hoje, continuar o tema preparação de dados. Guardando uns minutinhos para dar tempo de mais uma galera entrar e chegar junto aí. Rapaz, se vocês vissem a gambiarra que eu tive que fazer para prender o celular no tripé quebrado, eu comprei um tripé novo, ring light novo, porque eu quebrei ontem, né? O que eu tenho, na verdade que é da Tânia, minha esposa. Ela não me matou porque eu comprei um novo, mas vai chegar ainda na semana que vem. Bom, a Dani tá rachando o bico, né? Ela sabe que eu ia levar umas porradas. Eu dei no meio, chutei o tripé, caiu, quebrou no meio. Agora eu amarrei o celular aqui no tripé para fazer aqui a live. Nossa, tá uma gambiarra zoada. Mas tá valendo. E eu vou falar hoje sobre o processo de seleção de variáveis. Para falar do processo de seleção de variáveis, eu vou passar rapidinho uma revisão sobre o processo de preparação de dados, gastar aí uns 5, 7 minutos aí no máximo, e aí eu começo a entrar no processo de Feature Selection, que é o tema de hoje. Bom, então você recebeu um problema de negócio para resolver. Vamos voltar sempre lá do comecinho, para não se perder no processo. A gente está dentro de um processo, de um framework. Bom dia, Reginaldo. Bem-vindo. A gente está falando então do processo de um framework. Importante trabalhar dentro de um framework. E o framework que a gente está utilizando, ele chama-se CRISP-DM. Lembra que o CRISP-DM tem seis etapas. Na primeira etapa, você faz o entendimento do negócio. A gente falou disso. Na segunda etapa, você faz o entendimento dos dados para resolver o problema de negócio. Na terceira etapa, você prepara os dados para responder as perguntas que o negócio fez, utilizando os dados que você mapeou na etapa de entendimento de dados. A gente está na caixinha hoje da preparação dos dados. Ontem eu coloquei um post no feed falando um pouco, um resumão sobre o Data Prep. Então, ali ajuda a ter um guia para você ver o que dá para ser feito. Claro que não está 100% de tudo que existe, mas eu diria que ele já tem uns 80% no mínimo. Já dá para você resolver muito problema com aquilo. Dentro do Data Prep, existem dois grandes pilares. O pilar do engenheiro de dados, que ele utiliza os dados, o agrupamento de todos os dados sistêmicos, oriundos de fontes diversas, coloca esses dados todos no mesmo lugar, por exemplo, um Data Lake, e cria uma camada de indicador preditivo para esses dados. Esse é o pilar do engenheiro de dados. Preparar o ambiente de dados, gerando indicadores preditivos que vão dar o valor para o negócio. Aí entra a camada de Data Prep, preparação de dados, estatística, que é o tratamento desses dados para que eles possam ser utilizados por algoritmos ou dashboards, algoritmos de aprendizado de máquina. A gente sabe que os algoritmos, 99% deles, a grande maioria, eles têm alguma equação matemática dentro deles, seja uma diferença quadrática, seja uma distância euclidiana, seja uma função derivada, seja uma função integral, alguma métrica matemática de cálculo vai acontecer dentro dele, principalmente processos matriciais, porque boa parte dos algoritmos de machine learning entendem a sua tabela de modelagem como uma matriz. Lembra de uma matriz N por N, M por N? Linhas, colunas e linhas. Então é como se fosse uma matriz. Então você precisa tratar essa matriz com números. Você não pode ter texto dentro dessa matriz. Então a gente começa a aplicar os tratamentos. Quais são os tratamentos de dados que você aplica? Normalizações, padronizações, feature encodings, tudo o que eu falei ontem. E aí você chega num momento que você tem uma tabela, com várias colunas, várias variáveis explicativas, indicadores preditivos, o nome que você quiser dar,
Na comunidade é muito chamado de feature ou variável explicativa. Esses dois nomes são muito comuns. Então você vai ter várias variáveis numéricas compondo a sua tabela, que pós esse tratamento dos valores nulos, tratamento de padronizações, normalizações, tudo aquilo que a gente falou ontem, você pode chamar essa tabela de tabela analítica de modelagem. E essa tabela analítica de modelagem, agora você pode dar mais 2 passos, que é o que eu quero falar aqui hoje. O próximo passo que você pode dar é fazendo algumas transformações nas variáveis para aumentar um pouco ainda mais o escopo das variáveis, a dimensão das variáveis. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você tinha 100 variáveis na sua tabela, 100 variáveis preditivas, 100 variáveis explicativas, 100 features. O que você pode fazer é multiplicar essas features, uma vezes a outra, uma razão de uma com a outra. Então a variável 1 dividido pela variável 2, a variável 3 vezes a variável 4, o seno da variável 5, a tangente hiperbólica da variável 7 dividido pela variável 9, o log da variável 14, o ln da variável 13 dividido pela variável 4, a exponencial da variável 5, 1 sobre a raiz quadrada da variável 12. Percebe que eu posso criar um monte de variável nova, derivando das variáveis originais tratadas pelo DataPrep. Então, nesse momento, eu estou aumentando o escopo, aumentando a dimensão dos meus dados. O que significa isso? Eu estou criando mais features, mais variáveis explicativas. O que isso também tem um nome técnico? Isso também é chamado, muito dentro de um algoritmo chamado Support Vector Machine, que a gente vai ver, mas aumentar a dimensão de variável explicativa é chamado de kernel trick. Kernel trick, ou seja, é um truque, é um traquejo, é uma forma de você aumentar a dimensão dos seus dados para distorcer o espaço dos dados. Lembra que o espaço cartesiano ele tem 2 ou 3 dimensões, né, no nosso espaço, mas no espaço dos dados ele tem n dimensões, qual n significa a quantidade de features que tem na sua tabela, na sua matriz. Esse espaço multidimensional, você gostaria de que ele fosse capaz de separar indivíduos com comportamentos diferentes, ou itens com comportamentos diferentes. Então, se você estiver resolvendo um problema de fraude, o que você gostaria desse espaço multidimensional? Você gostaria de separar aquelas pessoas que cometem fraude daquelas que não cometem. Se você estivesse trabalhando com um motor numa indústria, você quer conseguir separar aquele motor que vai ter uma falha daquele que não vai. Se você está num hospital, você gostaria de separar as pessoas que estão com alta probabilidade de ter uma doença de um determinado tipo, da que não vai ter, para reservar o UTI na hora certa para aquela pessoa. Ao criar um laudo médico, aquela imagem médica tem que ter separações de pixel para entender o que é um pixel de uma imagem que tem um problema de um pixel de uma imagem que não tem um problema. Tudo isso acontece na dimensão dos dados. Ou seja, se você distorcer esse espaço multidimensional de dados, a probabilidade de você encontrar um subespaço vetorial que seja mais simples de separar os indivíduos diferentes fica um pouco mais fácil. Só que, lembra sempre de uma expressão, não existe almoço grátis. Você tem que usar isso com parcimônia, com cuidado, com muita atenção. Por quê? Se você tem já uma quantidade muito grande de features, de variáveis na sua tabela analítica de modelagem, e você aumentar ainda mais o escopo disso, talvez você não tenha processamento suficiente para tratar esse tanto de informação que você vai gerar. E ele acaba se tornando ruído, fazendo com que os seus algoritmos não consigam ter convergência. Então você tem que ter aqui saber dosar a mão, vamos dizer assim. O que eu recomendo para vocês baseado em experiência? Porque a teoria matemática, ela não vai te dizer o certo e o errado aqui. O que a experiência nos diz? Seguinte, se você já tem uma quantidade aí significativa de variáveis, significativa eu digo pelo menos umas 20, faça um modelo sem aumentar o escopo dessas variáveis, sem aumentar a dimensionalidade, sem aumentar a dimensão.
sem kernel trick, sem distorção de espaço vetorial, subespaço vetorial de variáveis. Todos os nomes possíveis, certo? Ou seja, não crie nenhuma variável. Esse processo de criar variáveis, ele é muito chamado também de feature engineering, que são as transformações que você aplica nas variáveis para criar variáveis novas. Então, se você já tem uma tabela que o engenheiro de dados preparou para você, já criou um monte de indicador, faça uma primeira versão de modelo do algoritmo que você estiver resolvendo e meça o quão preditivo ou o quão suficiente ele resolveu o seu problema de negócio, utilizando as métricas estatísticas que a gente vai falar posteriormente, a gente vai falar provavelmente amanhã. Então a gente primeiro faz um modelo com o que tem, sem criar nada. Vamos ver, vamos guardar essa métrica. Agora a gente vai criar uma camada adicional, se o resultado não foi satisfatório. Se foi satisfatório, nem mexe mais, não perde tempo. Não precisa ficar criando complexidade onde não há necessidade. As pessoas às vezes têm esse problema de querer complicar as coisas. Não, a gente tem que simplificar as coisas, não complicar. Então, se você já resolveu o problema, seu modelo já ficou bom, teve um resultado satisfatório, não vai perder tempo e criar uma camada de variável a mais. Não, acabou, parou. Putz, olha, eu acho que eu estava desafiando outro modelo e tenho espaço para melhorar. Tudo bem. O que você vai fazer? Começar a combinar essas variáveis. Faça razões, seno, tangente hiperbólica, todas essas transformações que eu falei. E aí isso vai fazer com que a quantidade de variáveis aumente. E essa quantidade de variáveis vai aumentar muito por esse processo. Ou voltou na etapa da engenharia de dados e o seu engenheiro de dados vai criar mais agregações olhando para o histórico e para conceito de negócio. Agora, uma coisa muito importante que no mundo acadêmico ninguém te conta. É só na experiência, na prática, na vivência. Existem duas diferenças aqui. Na teoria, no mundo teórico, você vai aprender que fazer feature engineering, combinando as variáveis e aplicando o kernel trick e mexendo na dimensão dos dados, é o ideal. Na prática, a gente sabe que não. Na prática, criar variáveis novas com base nos seus dados transacionais, fazendo agregações e criando features brutas novas, é 70% melhor do que aplicar equações no espaço dimensional. Entenderam isso, né? Então, por isso que eu falo, se você tem espaço para querer melhorar o seu projeto, volte na camada de engenharia de dados, senta com um engenheiro de dados e veja a possibilidade de criação de indicadores brutos novos, preditivos. Depois varre a esteira de novo. Não teve jeito? Vai fazer feature engineering combinando variáveis para criar variáveis novas? Beleza. Aplica essas transformações que eu falei. Sobre a raiz da variável, o seno hiperbólico da variável, uma sobre a outra, uma vezes a outra. Isso vai aumentar a dimensão e você vai ter agora um monte de variáveis na tabela. Suponha que a sua tabela nova agora, você tem 5.000 variáveis. Já imaginou? Você tem 5.000 indicadores preditivos. O que você faz agora com 5.000 indicadores preditivos? Como é que você resolve o seu problema de machine learning utilizando 5.000 indicadores preditivos? São muitas variáveis. E eu posso ir além. O escopo dessa quantidade de variáveis só tende a aumentar, principalmente nas áreas que já tem uma orientação data-driven mais forte. Por exemplo, bancos, varejo, esses já estão criando quantidades muito grandes de variáveis. Os bancos estão trabalhando com 30, 40, 50 mil variáveis. Já tem banco chegando perto de 100 mil variáveis. Existem assuntos que a gente conhece, por exemplo, SCR Bacen. Só desse tema já dá para criar umas 30, 40 mil variáveis preditivas. 40 mil features. Aí eu te pergunto, agora você não vai encontrar esse tipo de solução somente na teoria, somente lá dentro, por exemplo, dos exemplos que eu cito tanto do Kaggle. Agora vem a experiência. É por isso que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento. Porque vai chegar um momento que você vai se deparar com um problema tão grande como esse. Fala, putz, e agora? Agora eu tenho 30 mil variáveis, o que eu faço? É aí que entram os processos de seleção de variáveis. Você precisa agora reduzir a dimensão. Você expandiu a dimensão, agora a sua matriz tem muitas colunas. Você tem que avaliar a quantidade de linhas que essa matriz tem. Lembra que eu falei? Para não cair em um problema de singularidade matricial, você precisa ter mais linhas do que colunas. Então tem que tomar muito cuidado pela quantidade de variáveis que você criou. Se você tiver 1000 variáveis preditivas, você tem que ter pelo menos
1000 linhas na sua tabela. E ainda assim está ruim. A relação boa é o quê? Faça 50 vezes, ou seja, 50 linhas para cada variável. Isso vai possibilitar os seus algoritmos funcionarem da melhor forma. Não ainda da ótima, mas razoável. Vai funcionar. O que é ideal? Trabalhar com amostras estatísticas significativas. Então você vai ter aqui, por exemplo, se você tem 1000 variáveis, 5000 variáveis, trabalha com uma amostra de 100.000 linhas, até umas 500.000 linhas, no limite de 1 milhão de linhas. Vai ter 1 milhão de registros na sua tabela, 5.000 variáveis explicativas para você começar a mexer com esse processo. Sejam também adeptos às amostras, né? Não precisa fazer a sua tabela com todo o dado que existe na sua empresa ou no seu domínio. Às vezes você tem 20 milhões de linhas na sua tabela. Reduz, faz uma amostra significativa disso, trabalha com 100.000 linhas, por exemplo, está muito bom. 100.000, 500.000 linhas são valores já excelentes para você resolver o problema de negócio. Bom, então a gente aumentou a dimensão, agora eu tenho muita variável preditiva. Quais são as formas de fazer seleção de variáveis? Esse é um tópico dentro da preparação de dados. Por quê? Eu terminei de preparar, está toda arrumadinha a minha tabela, agora eu quero treinar meus modelos. Aí vem uma parte de experiência, de vivência. Não façam o modelo sem fazer antes a seleção de variáveis. E cuidado, quando você treinar um modelo, um algoritmo de machine learning, por mais que o processo de treinamento do modelo já tenha embarcado dentro dele um processo de feature selection, você vai ter problema na implantação desse modelo depois. Lembra disso. Por quê? Quando você treina um modelo com 5.000 variáveis, a grande maioria dos pacotes open source ou softwares pagos, quando você faz deployment ou implantação desse algoritmo, por mais que ele, em vez de 5.000, selecionou as features e só usou 5, você vai precisar implantar 5.000 para que ele funcione. Aí você vai ter que ficar colocando nem que for dado constante na sua tabela só para colocar o valor para o algoritmo achar que aquilo existe para ele funcionar. São bugs, mas que você pode corrigir com o seu processo. Isso aumenta a latência, dá problema computacional, vários desconfortos nos projetos. Então, vamos lá. Feature Selection. Tem 3 grandes formas de fazer seleção de variáveis. A primeira forma, ela é chamada de seleção de variáveis por filtro. Filtro. Simplesmente eu vou filtrar. Quando eu falo que eu vou filtrar, significa que eu não vou usar nenhum algoritmo para fazer a seleção das variáveis. Eu vou filtrar com base em alguma métrica, algum conhecimento, que não utiliza modelo estatístico. Lembra bem disso. Filtro. Simplesmente eu vou filtrar. Qual que é o primeiro filtro? E é um filtro que cai num erro comum no mercado de trabalho hoje. Esse filtro é chamado de vozes da minha cabeça. Conhece esse filtro? Vozes da minha cabeça. Quais são as vozes da minha cabeça? Eu sou um cara muito experiente do negócio, aí eu vou e falo assim, não, dessas 5.000 variáveis que tem aí, as vozes da minha cabeça dizem que essas 3 são boas. Eu sou um chefe, dou uma canetada lá e falo, olha, eu quero que você use essas 3. Então, as vozes da minha cabeça filtraram para você, fizeram feature selection. Então, a primeira forma de fazer seleção das variáveis é com base em conhecimento humano. Eu brinco falando voz da minha cabeça porque é muito comum você cometer um erro grosseiro achando que você sabe mais do que a estatística. Você, por ter experiência de negócio, você acha que você já sabe tudo e que você não vai ter nenhum insight deixando o modelo trabalhar, a estatística trabalhar. Aí você vai lá e quer fazer o trabalho. E aí você arrasta um projeto sem evolução por anos, por ego, por orgulho. E você não deixa o seu cientista de dados trabalhar por ego, por orgulho. E aí você tem o turnover alto na empresa e depois reclama e vem chorar que está com problema de gestão. Então, esquece essa parte. Voltando para o técnico. Filtros. Primeiro filtro é na experiência, baseado na experiência de negócio. E isso é interessante também. Aplicado da forma correta, você pode, através do conhecimento, falar, olha, quais são aquelas que vão me perguntar de qualquer forma. Não que eu vou usar só isso para selecionar, mas olha, existe um conjunto de variáveis que as pessoas têm um feeling de que resolve o problema? Se tem esse feeling, vamos ver se elas já estão aqui. Garante que ela está lá, beleza. Segundo, quais são outros filtros que eu poderia aplicar? São filtros que utilizam alguma métrica. Por exemplo, ganho de informação. É uma equação matemática que mede
qual é o ganho de informação que tem dentro daquela coluna, daquela variável. Se eu tenho ganho de informação, quanto maior for esse valor, maior é o poder preditivo dessa variável. Se eu estou falando de um problema que eu tenho variável resposta, ou seja, eu tenho um alvo, eu tenho um target, e se esse target for do tipo binário, eu poderia calcular um indicador chamado information value. E através desse número, quanto maior, mais ele captura a informação da variável resposta. É um outro filtro. Então eu tenho filtros que eu posso aplicar aqui. Eu tenho outra forma de fazer a seleção, que é utilizar uns filtros um pouco mais sofisticados. Por exemplo, eu posso calcular a correlação. Como essas variáveis são todas numéricas, eu posso calcular a correlação de Pearson. Aplico a correlação de Pearson e verifico as correlações altíssimas. Dado um threshold que eu queira, um corte, eu tiro aquelas variáveis que estão dizendo para mim a mesma coisa. Então, variáveis de alta correlação. Vou dar um exemplo. Imagina, se você tem ali a idade da pessoa em meses e a idade da pessoa em anos, e a idade da pessoa em dias, e tem a data de nascimento. Se você fizer correlação de Pearson disso, vai dar altíssima, né? Vai dar total correlação. O que você faz? Não precisa ter 4 variáveis que dizem a mesma coisa. Tira 3 e deixa 1. Só de fazer um processo de correlação simples, perceba que você não utilizou nenhum modelo estatístico. Simples, uma equação matemática que é a correlação de Pearson, você já pode olhar se as variáveis que têm alta correlação, você tira da sua tabela. Tá? Então são métricas, são formas de você filtrar as variáveis preditivas da sua tabela. A segunda forma, um pouco mais elaborada, é você considerar, utilizar um algoritmo para resolver o problema. Então, essa forma que você considera um algoritmo, por exemplo, tem métodos que você vai treinar um modelo, você vai colocando uma a uma as variáveis ali dentro, e você vai vendo se colocar aquela variável dá um incremento no resultado da métrica estatística de avaliação daquele modelo. Então você pega, começa com uma variável, coloca outra, coloca outra, coloca outra. Imagina o poder computacional disso. Uma a uma você vai colocando as variáveis explicativas e vai medindo se aquilo teve desempenho. Depois você vai tirando essas variáveis. Começa com todas e vai tirando para ver quais que na hora que você tira, você tem perda significativa na resposta do modelo. Com isso, esse processo iterativo de alta complexidade computacional, alto tempo, demora muito para processar, são métodos chamados de stepwise, backward, forward, são métodos de ou incremento ou decremento na quantidade de variáveis e métricas para ver se no incremento ou decremento existe delta métrica estatística do modelo. Tá, então, percebe que eu já dei um passo aqui nesse segundo método de processo de seleção, e aqui eu ainda vou ter uma elevação da minha complexidade computacional. Vai ser um processo demorado. Eu tenho uma outra classe de forma de resolver, que é utilizando um processo chamado de embeddings, que são regularizações que a gente coloca dentro dos processos estatísticos de treinamento de modelo, para que durante a regularização, processos de penalização, regularização, ele tire as variáveis porque ele busca por redução de overfitting. Esses métodos são Grid Regression, Lasso, ElasticNet. Tem vários métodos estatísticos que ajudam a fazer o processo de seleção de variáveis, porque eles já estão acontecendo junto com o processo de treinamento dos seus modelos de machine learning. E existe uma mescla disso, que é um processo muito bacana, que é você se beneficiar de um output que algumas métricas têm, que é a importância daquela variável, porque ao calcular a importância, o algoritmo que foi implementado num pacote open source, por exemplo, pela comunidade científica que está contribuindo, eles já implementaram uma combinação desses métodos, e nessa combinação ele já te dá uma resposta chamada importância da variável. É uma métrica chamada variable importance. Nessa métrica você já consegue saber por ela as variáveis de importância nula, 0, até as variáveis de importância altíssima. Com isso você pode ordenar e só de tirar as variáveis com importância nula, você já vai reduzir a dimensão dos seus dados. Quais são as duas? Existem 3, vários algoritmos que fazem isso, mas tem 2 que eu posso citar aqui que resolvem um problema.
Você não precisa ficar inventando moda, como dizem. Então, para resolver o problema, uma forma prática, como aqui eu estou tentando trazer os pontos para ser mais prático, uma forma muito prática que eu encontro para resolver isso é utilizando o Random Forest, ou o Random Forest, ou o XGBoost. Pode ser o Gradient Boosting também, que ele é um pouco menos otimizado do que o XGBoost. O Random Forest, ele se beneficia do paralelismo. A gente vai ver isso amanhã, mas o algoritmo do Random Forest, ele é paralelizável 100%, porque o processo iterativo que acontece dentro dele, diferentemente do Gradient Boosting, que por envolver uma função de gradiente estocástico descendente, ele é um processo iterativo na qual a iteração n depende da n-1, então a próxima iteração depende da anterior, ou seja, não tem como paralelizar duas iterações, isso torna o processo um pouco mais lento. O Random Forest não. O Random Forest eu starto diversos estimadores em paralelo. O fato de eu poder startar estimadores em paralelo faz com que eu consiga chegar na importância das variáveis com muito mais velocidade, com muito menos esforço computacional e com muito melhor uso da minha memória do meu computador. Então eu utilizo um processamento para seleção de variáveis se for um problema supervisionado, tá, né? Vamos lembrar, se for um problema supervisionado, que eu tenha o target, que eu tenha a variável resposta, eu utilizo o Random Forest. Beleza? Então, o Random Forest, o que ele vai me dar? Ele vai me dar uma coluna ali chamada de importância das variáveis. Hoje, esses processos já foram embedados, já foram embarcados dentro de classes, métodos no Python, R deve ter também, que são os métodos de Feature Selection. Já tem ali os métodos de Feature Selection. E você, simplesmente ajustando alguns parâmetros, passa a tabela de entrada com um monte de variável, se beneficia de ele já filtrar para você e te dá a tabela saída com poucas variáveis. Um dos processos é chamado de Boruta, enfim, tem vários processos, mas o que eu estou te contando que acontece aqui é esse clássico do Random Forest, que é você usar a importância para filtrar. Esse cara funciona, você pode implementar na mão ou você pode consumir um pacote desses de Feature Selection, que ele vai fazer isso que eu estou te falando dentro dele. Através da importância ele seleciona quais são as variáveis mais representativas. Beleza? Agora um ponto importante, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. É aqui que o pessoal se embanana e faz uma confusão lascada. Aí o projeto não entra em produção porque não entendeu direito o processo. Quer sair fazendo, né, sem entender muito do que está acontecendo. Lembra, antes de começar um processo de Feature Selection, você foi obrigado, por necessidade matemática, a fazer um data prep. Vamos pegar o seguinte cenário, ó. Na sua tabela original, antes do data prep, tinha uma das variáveis chamada ocupação ou profissão. Tá? Uma das variáveis era profissão. Dentre outras 5.000, uma delas era profissão. Quando você passou a variável profissão pelo seu data prep, o que ele fez com a profissão foi, ele criou flag médico, flag engenheiro, flag secretário, flag autônomo, flag funcionário público. Imagina que foi isso. Beleza. Feito isso, na hora que você passou pelo processo de seleção de variáveis, a única flag que ficou foi flag médico. As outras o processo de seleção, por um processo estatístico puramente, tirou da tabela. E aí, o teu processo de seleção de variáveis está dizendo assim agora para você. A variável, você tinha lá 5.000 variáveis, restaram só 5. Idade, renda, quantidade de filhos, UF e flag médico. Opa! Flag médico existe na sua tabela original? Não existe. Então, quando você implantar esse processo e for treinar o seu... Antes de implantar, na hora que você for treinar o modelo, a tabela bruta vai chegar e o filtro de seleção de variáveis, ele vai buscar por flag médico. Essa variável não existe mais. Então lembra, o data prep que você implementou, você tem que guardar o que você fez. Agora, além disso, uma dica valiosa. Quando você aplica um processo de seleção de variáveis, você não precisa se preocupar com o data prep. O que você faz? Olha as variáveis que passaram pelo processo de seleção e se ele falou para você que flag médico é uma das que sobreviveram ao processo de seleção, então não é flag médico que você tem que colocar no modelo para treinar, e sim a variável profissão. Você volta para a origem e seleciona a variável original.
Esse truque muda o jogo no processo de treinamento de um modelo. Conhecer esse processo que eu estou falando. Porque pensa que não são 5 variáveis que você vai trabalhar, você vai ter 5.000, vai ter 10.000. Se você não sabe disso que eu estou falando, até você achar o erro, demora dias, às vezes meses. Às vezes você abandona o projeto porque não funciona. Funciona na teoria só, né? Quando você pega uma base controlada, seu professor da sua pós, da sua graduação, do seu MBA, ele te dá uma base bonitinha, arrumadinha, controlada e você treina o modelinho ali. No dia a dia não é assim. No dia a dia acontece isso que eu te falei. Você vai fazer esse processo, na hora que você colocar em produção, outra área vai vir te reportar que aquela variável não existe. Aí você vai varrer seu processo inteiro de novo e vai perceber que você cometeu um erro, porque no processo de data prep você esqueceu desse ponto que eu acabei de falar. Tá? Então, o que você faz? Fez o data prep, faz o feature selection, olha as variáveis que passaram pela seleção e seleciona na base origem essas variáveis. Aí você inicia um novo processo para treinar seu modelo, que é o processo que eu vou falar amanhã. O treinamento do modelo não deve, em hipótese alguma, aproveitar o processamento ou a etapa de feature selection. Quando você faz isso, aumenta a sua chance de erro, ela é uma exponencial que vai para o infinito, a sua chance de fazer cagada. Então separa o processo. Treine o seu modelo com a tabela original filtrada pelo feature selection e não com a tabela de saída do feature selection, que é um erro comum. Todo mundo quer aproveitar o fluxo para fazer uma pipeline bonitinha e esse processo quebra ele, muitas vezes, a maioria. Então, volta, filtra a tabela original e aí você vai ter uma tabela para você treinar o modelo. Mas vamos falar um pouco mais do feature selection, outros problemas que podem acontecer. Um erro muito comum é a turma que gosta de implementar o processo chamado de análise das componentes principais, PCA, análise de componentes principais, já deve ter ouvido falar, ou análise fatorial. O que muita gente acha é que quando você faz um processo de análise de componentes principais, ou análise fatorial, qualquer um dos dois, você está reduzindo a dimensão dos dados. E de fato você está reduzindo, mas não do ponto de vista de produção. Não sei se já contaram isso para vocês. Não sei se vocês sabem como funciona, bem por cima, de forma macro, um processo de PCA, análise de componentes principais, ou a forma, você tem componentes principais e você tem análise fatorial para você resolver esse problema. É uma das formas de reduzir a dimensão. E o erro comum que acontece, que eu vejo nos projetos acontecer na implantação disso, que é, quando você efetua um processo desse, seja o PCA, seja a análise fatorial, ele reduz a dimensão das variáveis, porque ele está olhando do ponto de vista só dos fatores ou das componentes. Então, se você tinha 1000 variáveis, do ponto de vista do cientista de dados, ele não tem mais 1000 variáveis, agora ele pode ter 10 fatores. Então ele olha para esses 10 fatores e fala, maravilha, eu tinha 1000, agora tenho 10. E o poder preditivo do modelo ficou bacana, ficou legal. Então eu fiz um processo de seleção. E aí segue a vida, vai para um processo de implantação. Na teoria, percebam que funcionou bonito. Então, de novo, eu volto. Putz, se você estiver está estudando uma pós-graduação, um MBA, seja lá o que for, na teoria funcionou. Por quê? Você reduziu a dimensão dos dados e melhorou o poder preditivo do modelo, principalmente para quem trabalha na área médica, que trabalha com imagem, esse tipo de coisa. Beleza, resolveu, melhorou a métrica estatística. Só que na hora que você for implantar isso, você vai perceber que a dificuldade de implantação ela vai ser extrema. Por quê? Porque você não vai implantar 10 fatores ou 5 fatores, ou 10 componentes, 5 componentes. Você vai implantar as 1000 variáveis que alimentam os componentes. Porque os componentes são combinações lineares dessas variáveis que estavam ali na entrada. Então lembra, se você está trabalhando em uma empresa que você começa a desenvolver um modelo, já tem 5, 10, 20 mil variáveis preditivas, 30 mil variáveis preditivas, e você faz um processo desse de partida, na teoria ele funciona, na teoria de olhar o resultado do modelo ele funciona, na hora de colocar em produção, o custo de manter uma produção desse tamanho é praticamente inviável, não faz sentido, nem faz sentido. Então, esse processo é bacana para quê? É uma das formas, como eu já falei, né, das 3 formas básicas de seleção, lembra lá do filtro, dos wrappers, que é a combinação de filtro com alguma métrica estatística de um algoritmo, e os embeddings, que é quando você usa um algoritmo, por exemplo, Lasso, Elastic Match, Ridge Regression, todos esses. Agora, você pode usar mais uma, que é a componente principal. Por quê? Porque ela não é supervisionada. Então você pode combinar métodos supervisionados com métodos não supervisionados, no estado da arte de um processo de selecionar variáveis.
processos robustos de seleção de variáveis. Você poderia, por exemplo, fazer um processo de PCA, olhar dentro dos componentes das combinações lineares que foram feitas. As 1000 variáveis vão se repetir nos componentes. A partir do pressuposto que você tinha 1000 de entrada. Elas se repetem nos componentes. Você pode olhar dentro delas alguma outra métrica. Dentro do primeiro componente daquelas 1000 variáveis, qual que era o ganho de informação? Você pode ordenar por isso. Ou outra métrica que você queira. Tem N métricas que eu já citei. A importância das variáveis de um algoritmo. Você pode, dentro de cada componente, executar o random forest, por exemplo, ou colocar a importância das variáveis. Combinando esses métodos, o que você está fazendo no final do dia é reduzindo ao extremo o risco do overfitting. Só que do ponto de vista teórico da ciência de dados, a gente quer o overfitting. Quando você fala isso para alguém numa empresa, a pessoa fica de olho aberto e assustado com você. A gente quer o overfitting, mas que tipo de overfitting? Eu quero tirar o máximo que eu puder do dado, só que quando eu colocar em produção, eu quero que a performance não caia. Quando acontece esse delta de performance do modelo, do que você estava vendo no seu treinamento, no seu teste, para aquilo que acontece no mundo real, isso a gente entende como um processo de overfitting muito agressivo. Então o que a gente faz? Quando a gente faz esse processo de seleção de variáveis muito robusto, combinando processos, pegando uma parte supervisionada, uma parte não supervisionada, você está dando chance da complementaridade do ganho de informação que tem dentro das variáveis preditivas. Dessa forma, em tempo de treinamento do modelo, você vai fazer com que a curva de treinamento e a curva de teste, seja ele out of time, out of sample, sejam muito, muito próximas. Isso vai te dar o maior conforto e maior certeza de que na hora que implantar esse processo, ele não vai capotar, não vai ter uma perda significativa de performance. Então é esse processo combinado de seleção de variáveis, todas essas técnicas que eu falei, combinadas, que vão fazer com que não somente reduza o overfitting, mas que você mantenha a sua performance muito alta no treinamento, colando isso na época, no momento de entrar em produção. É isso que ele faz, ele tem essa maior aderência. É isso que acontece. Então, só para relembrar, começa com a regra mais simples que eu brinquei, que eu falei, eu filtro vozes da minha cabeça. Estou brincando. O que é o filtro vozes da minha cabeça? Lembra? É quando eu não tenho nenhuma métrica estatística, eu tenho conhecimento de negócio. Então é onde eu falo, olha, eu acho que essas variáveis são boas. Agrego a isso alguma métrica não supervisionada, não algoritmo estatístico, puramente equações. Por exemplo, uma correlação de Pearson. Ganho de informação. Dependendo se tem variável de resposta, information value. Outras métricas que você pode colocar. Aí você vai para um passo 2, que são processos mais complexos que você pode colocar. Um laço, Ridge Regression, Elastic Net. Adicionado a isso, componentes principais, análise fatorial. Adicionado a isso, Random Forest, Gradient Boost. Ainda assim, vocês vão ver quando a gente entrar amanhã na live de algoritmo, você pode colocar algumas informações adicionais clusterizando essas populações, seja população de pessoas, de coisas, de motores, de imagens, seja lá do que for. Você pode colocar uma informação adicional, ainda que são informações de segmentações dentro desses públicos. Esse é um processo de seleção de variáveis que ele é um combinado de supervisionado com não supervisionado. E a parte mais importante é, você saiu de 30 mil variáveis, 40 mil, 50 mil, seja lá o número que for, e você vai chegar em 200, 300. E é nesse momento que você tem que lembrar que o cientista de dados, ele vai trabalhar junto com o engenheiro, ali na etapa de data prep, quando ele quiser incrementar uma informação a mais. Então, na etapa de criação de variáveis, lembre, colocar um indicador preditivo a mais, uma camada acima de um data lake, trabalho do engenheiro de dados, do cientista de dados, aplicar o processo de data prep para que essa tabela fique utilizável para o algoritmo de machine learning, aumentando ou reduzindo o escopo. No feature selection, você vai reduzir o escopo com todas essas técnicas que eu falei. E agora, o cientista de dados, o que ele tem? Ele tem duas prateleiras. Ele tem uma prateleira de desenvolvimento, na qual ele pode se beneficiar de 30 mil variáveis, 40 mil variáveis para desenvolver um novo modelo. Só que na hora de colocar em produção, tem que estar no radar do cientista de dados que existe uma prateleira produtiva. E a prateleira produtiva, ela só tem as variáveis que os algoritmos selecionaram, que o seu processo de seleção selecionou e que está, de fato, sendo utilizado. O que isso te permite?
Aumento da performance, redução do custo, que é onde o seu trabalho deveria estar sempre olhando. O que eu estou fazendo? Melhora a performance, aumenta o faturamento e reduz custo? Bacana. Se não impacta isso, tem alguma coisa errada. Então esse processo que eu falei, até garante isso no final do dia. Esse é o overview geral do contexto final do nosso módulo Data Prep, que é a parte de seleção de variáveis. Percebam que agora eu estou com uma tabela prontinha, filtrada, selecionada, impecável. Para quê? Para treinar os algoritmos. E aí amanhã o que eu vou? Revisar de novo os módulos do CRISP-DM. Nós vamos passar, lembre, vamos sempre fazer o ciclo, são 6 passos. Entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados. Agora a gente vai entrar nos algoritmos. Como que a gente responde as perguntas que foram feitas na etapa de entendimento do negócio utilizando os algoritmos. Então a gente, olhando para as perguntas, olhando para o entendimento dos dados, já fizemos o Data Prep, agora é só ver quais são os melhores algoritmos para explicar, para responder aquelas perguntas. Maravilha! Galera, alguma pergunta? Tem mais um minutinho aqui? Estou aqui já ofegante na minha bike, aqui no cardio. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tem mais um minutinho. Se não, eu vou deixar também a caixinha como eu deixo todos os dias. Façam as perguntas lá, que aí eu respondo, todo mundo aproveita e a gente compartilha esse conhecimento. Alguma dúvida aí? Só alegria, né? Maravilha. Maravilha, pessoal. Então, vejo vocês amanhã no mesmo horário. Quem puder participar, tá bacana demais poder compartilhar esse conhecimento com vocês aqui pela manhã. Eu já deixei as 7 lives disponíveis no meu canal no YouTube. Aos poucos eu até estou melhorando lá, estou começando a mexer um pouquinho, editar os vídeos e tal. Vai melhorando com o tempo, mas o importante é que todo o conteúdo está lá no YouTube. As 7 lives já estão salvas lá. Essa aqui eu vou colocar hoje à noite, eu subo lá também, fica disponível para a gente. Beleza? Bom dia para vocês, só alegria. Falou, pessoal!